Meu nome é Helena Carvalho, tenho 67 anos e durante toda a minha vida acreditei que conhecia perfeitamente minha família. Por 42 anos, criei meu filho adotivo Rodrigo, como se fosse meu próprio sangue. Sacrifiquei meus sonhos profissionais para dar a ele a melhor educação possível. Trabalhei como contadora durante o dia e fazia faxinas à noite para pagar sua faculdade de engenharia. Quando meu marido Antônio morreu há 12 anos, Rodrigo se tornou o centro do meu universo, junto com sua esposa Carla e minha neta Júlia, de 19 anos. Mas naquela quinta-feira de março, no Hospital São Lucas, aqui no Rio de Janeiro, minha vida inteira desmoronou com um simples sussurro. Eu havia ido fazer meus exames de rotina, aquela bateria anual que toda pessoa da minha idade precisa fazer. Aos 67 anos, graças a Deus, minha saúde sempre foi impecável. Nunca fumei, raramente bebo, faço caminhadas todas as manhãs na praia de Copacabana e mantenho uma alimentação saudável. Meus exames sempre saem perfeitos, para desespero dos médicos que esperavam encontrar pelo menos uma pressão alta ou um diabetes para justificar minha idade. Mas não, Helena Carvalho parecia ter sido abençoada com a genética de uma mulher de 45 anos. A enfermeira que me atendeu naquele dia era nova no hospital. Seu nome era Patrícia, uma mulher de uns 35 anos, com olhos espertos e um jeito carinhoso de tratar os pacientes idosos. Durante toda a coleta de sangue e os procedimentos de rotina, ela foi extremamente atenciosa, me oferecendo água, perguntando se eu estava confortável, fazendo pequenas conversas para me distrair das agulhadas. Era o tipo de profissional que você encontra raramente no sistema público de saúde, alguém que realmente se importa com as pessoas que atende. Quando terminamos todos os procedimentos, Patrícia me acompanhou até a recepção para marcar meu retorno para buscar os resultados. Foi nesse momento, enquanto estávamos paradas na fila esperando ser atendidas, que ela se inclinou discretamente em minha direção e sussurrou algo que mudaria minha vida para sempre. Dona Helena, não volte para casa hoje. Arrume uma desculpa. Vá para a casa de uma amiga, para um hotel, para qualquer lugar, mas não volte para casa hoje à noite. Meu sangue gelou instantaneamente. Olhei para ela com os olhos arregalados, sem entender o que estava acontecendo. Patrícia mantinha uma expressão neutra, profissional, como se estivéssemos falando sobre medicamentos ou dieta, mas seus olhos transmitiam uma urgência que me apavorou. Por que você está me dizendo isso? Sussurrei de volta, sentindo meu coração acelerar perigosamente. Não posso explicar aqui, ela respondeu baixinho, olhando nervosamente ao redor. Mas confie em mim. Sua família esteve aqui ontem. Eles não sabiam que eu conseguia ouvir a conversa deles no corredor, mas eu ouvi tudo. Dona Helena, a senhora está em perigo. Patrícia pegou um pequeno papel já dobrado do bolso do uniforme e discretamente o colocou na minha mão. Leia isso quando estiver sozinha e longe de casa. E, por favor, não me procure mais aqui no hospital. Depois de hoje, é melhor que a gente não se veja mais. Eu estava em estado de choque. Minhas pernas tremiam tanto que precisei me apoiar no balcão da recepção. Minha família havia estado no hospital ontem? Por que ninguém me disse nada? E o que Patrícia tinha ouvido que a deixou tão alarmada, a ponto de arriscar o próprio emprego para me avisar? Tentei fazer mais perguntas, mas ela já havia se afastado, voltando para seus deveres como se nossa conversa nunca tivesse acontecido. O trajeto de volta para Copacabana foi o mais longo da minha vida. Moro em um apartamento de 2 quartos na Rua Barata Ribeiro, um imóvel que comprei há 15 anos quando ainda ganhava bem como contadora sênior em uma empresa de petróleo. É um apartamento simples, mas bem localizado, que hoje vale cerca de 850 mil, minha única riqueza significativa além da aposentadoria do INSS. Durante toda a viagem de ônibus, o papel de Patrícia queimava em minha bolsa como se fosse uma brasa ardente. Quando cheguei ao meu prédio, às 16h30 da tarde, encontrei uma cena que me deixou ainda mais perturbada. Rodrigo estava na portaria, conversando animadamente com seu Geraldo, o porteiro. Mas assim que me viu, sua expressão mudou drasticamente. "Oi, mãe", ele me disse com um sorriso forçado. "Como foram os exames? Espero que tenha corrido tudo bem." Havia algo na maneira como ele disse isso. Uma ansiedade mal disfarçada, como se estivesse esperando uma resposta específica. "Foram bem, filho", respondi, estudando sua expressão. "Mas você não me disse que viria aqui hoje. Aconteceu alguma coisa?" Rodrigo trocou um olhar rápido com seu Geraldo, que imediatamente encontrou uma desculpa para se afastar. "Não, mãe.
Apenas vim ver se você estava precisando de alguma coisa. Você sabe que me preocupo quando você vai ao médico sozinha, mas eu sabia que isso era mentira. Rodrigo nunca se preocupou com minhas consultas médicas antes. Sempre disse que eu era forte como um touro e que não precisava de babá. Subimos juntos no elevador e durante todo o percurso até o 8º andar, senti os olhos dele me observando intensamente, como se estivesse tentando ler meus pensamentos. Mãe, ele disse quando chegamos à porta do apartamento, você está parecendo meio pálida. Tem certeza de que está se sentindo bem? Era como se ele esperasse, ou até desejasse, que eu dissesse que não estava bem. Dentro do apartamento, encontrei Carla e Júlia me esperando na sala. Era estranho, porque normalmente elas só vinham me visitar nos fins de semana e sempre avisavam antes. Carla estava visivelmente nervosa, mexendo constantemente no cabelo, e Júlia evitava meu olhar direto. Oi, sogra, disse Carla com uma alegria exagerada. Como foram os exames? Descobriu alguma coisa interessante? A palavra interessante me chamou a atenção. Que tipo de pessoa pergunta se você descobriu algo interessante em exames médicos? Normalmente as pessoas perguntam se correu tudo bem, se você está saudável, se há motivo para preocupação. Mas interessante? Como se eles estivessem esperando que eu tivesse descoberto alguma doença grave. Os resultados só ficam prontos na semana que vem. Menti, decidindo não contar que meus exames já haviam sido todos concluídos no próprio hospital. Algum instinto me dizia para não compartilhar informações com eles naquele momento. Ah, disse Júlia, e pude ver uma sombra de decepção em seus olhos. Que pena. Esperávamos que você já soubesse se está tudo bem com sua saúde. Rodrigo se movimentava pela sala de maneira inquieta, pegando objetos e os colocando de volta no lugar, como se estivesse nervoso ou esperando alguma coisa. Mãe, ele disse finalmente. Estávamos pensando que talvez fosse uma boa ideia você fazer uns exames mais completos. Sabe, check-up neurológico, essas coisas. A senhora está com 67 anos e às vezes certas condições podem se desenvolver sem que a gente perceba. Condições neurológicas? Olhei para ele com surpresa genuína. Rodrigo, minha mente está perfeita. Faço palavras cruzadas todos os dias, leio jornais, administro perfeitamente minha vida financeira, nunca esqueço compromissos. Por que vocês acham que eu preciso de exames neurológicos? Carla e Júlia trocaram um olhar significativo, daqueles que não passam despercebidos para uma mãe atenta. Não é nada disso, vovó, disse Júlia rapidamente. É apenas prevenção. Hoje em dia, os médicos recomendam que pessoas da sua idade façam acompanhamento preventivo para Alzheimer, demência, essas coisas. É normal, mas eu sabia que não era normal. Em 67 anos de vida, nenhum médico jamais havia me sugerido exames neurológicos preventivos, especialmente considerando meu histórico de saúde mental impecável. A conversa continuou por mais 1 hora, com eles insistindo sutilmente na necessidade de mais exames médicos, e eu me sentindo cada vez mais desconfortável. Havia algo muito errado acontecendo, e o papel de Patrícia em minha bolsa parecia pesar cada vez mais. Quando eles finalmente foram embora, já eram quase 19 horas, e eu estava mentalmente exausta de tentar decifrar o que estava acontecendo. Assim que fechei a porta, corri para meu quarto e tirei o papel da bolsa com as mãos tremendo. O que li me deixou com as pernas bambas e precisei me sentar na cama para não cair. A letra de Patrícia era clara e urgente. Dona Helena, ontem sua família veio ao hospital perguntar sobre seus exames. Eles queriam saber se você tinha alguma doença mental, se mostrava sinais de demência ou Alzheimer. Quando o médico disse que seus exames foram todos normais, eles ficaram visivelmente contrariados. Ouvi Rodrigo dizendo à esposa: temos que encontrar outro jeito. Ela não pode estar assim tão bem. Depois ouvi eles falando sobre acelerar o plano e sobre não poder esperar mais. Dona Helena, eles querem que a senhora esteja doente. Não sei por quê, mas vi eles conversando com pessoas estranhas no estacionamento, gente que eu nunca tinha visto antes. Por favor, se proteja. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de indignação, de traição, de uma dor tão profunda que parecia rasgar minha alma. Meu filho, o menino que criei desde os 8 anos de idade quando sua mãe biológica o abandonou, o jovem para quem dediquei cada centavo que ganhei, cada hora livre que tive, cada sonho que abandonei, estava conspirando contra mim. E não apenas ele, mas toda a família que eu amava mais que a própria vida. Sentada na cama, com o papel ainda em minhas mãos,
Comecei a recordar pequenos detalhes das últimas semanas que na época não me chamaram atenção. Rodrigo havia perguntado várias vezes sobre meu testamento, sempre de maneira casual, como se fosse curiosidade. Carla tinha começado a fazer comentários sobre como eu estava esquecida, mencionando episódios que eu tinha certeza absoluta de que nunca aconteceram. E Júlia havia começado a concordar com a mãe, reforçando a narrativa de que eu estava ficando confusa, perdendo a memória, repetindo histórias. Será que eles estavam tentando me convencer de que eu estava doente? Será que estavam plantando dúvidas sobre minha própria sanidade mental para algum propósito sinistro? O papel de Patrícia mencionava um plano que precisava ser acelerado, e isso me aterrorizou. Que tipo de plano envolve desejar que uma pessoa idosa esteja mentalmente incapacitada? Naquela noite, decidi seguir o conselho de Patrícia. Arrumei uma pequena mala com roupas para 2 dias, peguei meus documentos mais importantes e 3.000 reais em dinheiro que guardava em casa para emergências. Deixei um bilhete na mesa da cozinha dizendo que havia decidido visitar uma prima distante em Nova Iguaçu e que voltaria no fim de semana. Às 21h, quando tinha certeza de que minha família não voltaria, saí discretamente do prédio pela saída de serviço. Seu Geraldo havia saído para jantar, e o porteiro noturno ainda não tinha chegado. Então ninguém me viu sair. Peguei um táxi até Ipanema e me hospedei no Hotel Mar Palace, um local modesto, mas confortável, onde poderia pensar com clareza sobre o que estava acontecendo. No quarto do hotel, deitada na cama estranha, comecei a juntar as peças do quebra-cabeças. Meu apartamento em Copacabana valia 850 mil reais. Minha aposentadoria era de 4.200 reais por mês, uma quantia boa para os padrões brasileiros. Eu tinha algumas economias guardadas, cerca de 180 mil reais em aplicações bancárias. Para uma família de classe média como a de Rodrigo, que sempre teve dificuldades financeiras, eu representava uma herança significativa. Mas por que a urgência? Por que eles não podiam simplesmente esperar que eu morresse naturalmente? Aos 67 anos, com a saúde que eu tinha, eu poderia viver facilmente mais 15 ou 20 anos. Será que eles não conseguiam esperar tanto tempo? Será que havia alguma pressão financeira que eu desconhecia? Foi então que me lembrei de algo que Júlia havia mencionado casualmente há 2 semanas. Ela estava ansiosa para começar o curso de medicina, mas tinha sido rejeitada nas universidades públicas, e as particulares custavam uma fortuna. Ela havia comentado sobre uma vaga que se abriu em uma universidade particular renomada, mas que custaria 320 000 para todo o curso, e eles precisavam do dinheiro até o final do mês para garantir a matrícula. Será que era isso? Será que eles precisavam do meu dinheiro imediatamente para pagar a faculdade de Júlia? Mas mesmo assim, isso não explicava por que queriam que eu estivesse doente mentalmente. Se apenas precisassem de um empréstimo, poderiam simplesmente me pedir. Eu jamais negaria ajuda para a educação da minha neta. Não. Havia algo mais sinistro acontecendo. Se eles queriam que eu fosse declarada mentalmente incapaz, provavelmente era para assumir o controle legal dos meus bens. Com uma tutela ou curatela, Rodrigo poderia gerir meu dinheiro, vender meu apartamento, tomar todas as decisões financeiras em meu nome. E se eu estivesse realmente doente mentalmente, ninguém questionaria suas ações. O plano era diabólico em sua simplicidade. Eles me fariam parecer louca. Conseguiriam que um médico atestasse minha incapacidade mental, Rodrigo se tornaria meu curador legal, e então poderiam dispor de todos os meus bens como quisessem. E eu, considerada legalmente incapaz, não poderia fazer nada para me defender. Mas eles cometeram um erro fatal. Subestimaram uma velha contadora que passou a vida toda lidando com números, contratos e situações complicadas. E, principalmente, não contavam que alguém como Patrícia estivesse prestando atenção e tivesse coragem de me avisar. Naquela noite, no hotel em Ipanema, Helena Carvalho tomou uma decisão que mudaria tudo. Eu não seria vítima. Não deixaria que 42 anos de amor e dedicação fossem retribuídos com traição e roubo. Se eles queriam guerra, teriam guerra. Mas seria uma guerra que eles jamais esperariam de uma velhinha confusa de 67 anos. Na manhã seguinte, sexta-feira, acordei no hotel com uma determinação que não sentia há anos. Não era mais a Helena ingênua que acreditava cegamente na bondade da família. Era uma mulher de 67 anos com décadas de experiência profissional, que sabia exatamente como investigar, documentar e construir evidências. Meu primeiro telefonema foi para minha antiga colega de trabalho, Margarete, que havia se tornado advogada após nossa aposentadoria.
Helena, que surpresa receber sua ligação, disse Margaret alegremente. Como você está? Faz quanto tempo que não conversamos? Sua voz mudou quando expliquei brevemente minha situação. Meu Deus, Helena, isso é muito sério. Abuso contra idoso é crime federal. Você precisa vir ao meu escritório hoje mesmo. O escritório de Margaret ficava em Botafogo, em um prédio comercial modesto, mas bem localizado. Ela me recebeu com um abraço apertado e a expressão grave de quem entende a dimensão de um problema legal. Helena, sente-se e me conte tudo desde o começo. Não omita nenhum detalhe, por menor que pareça. Contei tudo. O aviso de Patrícia, o comportamento estranho da família, as perguntas sobre exames neurológicos, a insistência para que eu fizesse mais testes médicos. Margaret tomava notas cuidadosamente, parando ocasionalmente para fazer perguntas específicas. Helena, ela disse quando terminei meu relato, o que sua família está tentando fazer se chama indução à incapacidade. É quando pessoas próximas tentam convencer médicos e tribunais de que alguém está mentalmente incapaz para assumir controle de seus bens. Mas como eles conseguiriam fazer isso se eu estou perfeitamente bem? Perguntei, ainda tentando compreender a extensão da situação. Existem médicos desonestos dispostos a assinar laudos falsos por dinheiro, explicou Margaret. Além disso, eles podem usar técnicas de manipulação psicológica para realmente te deixar confusa, ansiosa, fazendo você duvidar da própria sanidade. É uma forma de abuso psicológico muito comum contra idosos. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Quantas vezes nas últimas semanas Carla havia dito coisas como: Helena, você já me contou essa história hoje de manhã. Ou, sogra, a senhora esqueceu que combinamos isso ontem. Sempre que isso acontecia, eu ficava genuinamente confusa, me perguntando se minha memória estava realmente falhando. Era possível que eles já estivessem implementando essas técnicas de manipulação? Margaret, o que eu posso fazer para me proteger? Perguntei, sentindo uma mistura de medo e raiva crescer em meu peito. Primeiro, vamos documentar tudo. Preciso que você escreva um relato detalhado de todos os incidentes que conseguir lembrar. Segundo, vamos providenciar uma avaliação neuropsicológica completa com um médico independente para comprovar sua plena capacidade mental. Terceiro, vou começar uma investigação discreta sobre a situação financeira de Rodrigo e Carla. A investigação que Margaret conduziu nas próximas 48 horas revelou informações que me deixaram estarrecida. Rodrigo havia perdido o emprego na empresa de engenharia há 6 meses, mas nunca me contou. Ele estava recebendo seguro-desemprego, mas esse benefício terminaria em apenas 2 meses. Carla tinha dívidas significativas no cartão de crédito, mais de 45 mil reais, acumuladas em compras compulsivas e apostas online. E Júlia não apenas precisava de 320 mil reais para a faculdade de medicina, mas também estava grávida e planejava se casar com um namorado em uma cerimônia que custaria pelo menos 80 mil reais. Helena, disse Margaret durante nossa segunda reunião, sua família está desesperada financeiramente. Eles precisam de uma quantia significativa de dinheiro muito rapidamente, e você representa a única fonte disponível. Ela me mostrou documentos que havia conseguido através de seus contatos. Além disso, descobri algo ainda mais preocupante. Rodrigo consultou 3 advogados diferentes nas últimas 2 semanas, todos especialistas em tutela e curatela de idosos. Meu coração acelerou. Isso significa que eles já estão se preparando legalmente para me declarar incapaz? Exatamente. E mais preocupante ainda, um dos advogados que ele procurou tem reputação duvidosa. É conhecido por aceitar casos questionáveis envolvendo idosos, desde que seja bem pago. Naquele momento, tomei uma decisão que surpreendeu até mesmo Margaret. Quero que você contrate um investigador particular. Preciso saber exatamente o que eles estão planejando, quando pretendem agir, e quem mais está envolvido nisso. Helena, isso pode ser perigoso, alertou minha amiga. Se eles descobrirem que você está investigando... Margaret, interrompi com firmeza. Durante 42 anos eu fui a mãe dedicada, a sogra compreensiva, a avó amorosa. Sacrifiquei minha carreira, meus relacionamentos pessoais, minha própria felicidade para cuidar dessa família. Agora descobri que eles planejam me trair da maneira mais cruel possível. Não vou apenas me defender. Vou contra-atacar. O investigador particular que Margaret contratou se chamava Ricardo Santos, um ex-policial civil com 25 anos de experiência em casos de fraude familiar. Ele era um homem de uns 50 anos. Discreto, mas eficiente.
que entendia a gravidade da situação. Dona Helena, ele me disse em nossa primeira reunião, casos como o seu são mais comuns do que a senhora imagina. Filhos e netos que veem idosos como obstáculos para heranças que acreditam merecer. Ricardo instalou equipamentos de gravação discretos em minha bolsa e me ensinou como operá-los. Se eles tentarem manipulá-la psicologicamente novamente, grave tudo. Essas gravações serão evidências cruciais. Ele também me forneceu um telefone celular especial, que gravava automaticamente todas as chamadas e podia enviar alertas de emergência caso eu me sentisse em perigo. Enquanto isso, voltei para casa no sábado, fingindo que havia passado um fim de semana agradável com minha prima em Nova Iguaçu. Rodrigo, Carla e Júlia vieram me visitar logo no início da tarde, e pude perceber imediatamente que estavam mais ansiosos que antes. Havia uma tensão palpável no ar, como se estivessem esperando alguma coisa. "Como foi sua viagem, mãe?" perguntou Rodrigo, mas seus olhos estavam examinando meu rosto como se procurassem sinais de confusão ou desorientação. "Foi ótima, filho. Fazia tempo que não via minha prima Lourdes. Conversamos bastante sobre os velhos tempos. Era tudo mentira, claro. Não tenho nenhuma prima em Nova Iguaçu, mas eles não sabiam disso." Carla se sentou ao meu lado no sofá, aproximando-se mais do que o habitual. "Sogra, você está parecendo um pouco cansada. Tem certeza de que está se sentindo bem?" Ativei discretamente o gravador em minha bolsa. "Estou bem, Carla." "Por que vocês ficam insistindo que eu não estou bem?" "Não é isso, vovó", disse Júlia rapidamente. "É que às vezes você parece, como posso dizer, um pouco confusa sobre certas coisas." "Que coisas?" perguntei fingindo genuína preocupação. "Bem", disse Carla trocando um olhar com Rodrigo. "Semana passada você nos contou a mesma história sobre sua infância 3 vezes no mesmo dia. E ontem, antes de você viajar, você esqueceu que tinha combinado de nos encontrar para almoçar." "Ian, eu sabia que ambas as afirmações eram completamente falsas. Nunca havia repetido nenhuma história. E definitivamente não tínhamos combinado nenhum almoçar. Eles estavam implementando as técnicas de manipulação que Margarete havia mencionado, tentando me fazer duvidar de minha própria memória." "Vocês têm certeza disso?" perguntei, fingindo estar preocupada. "Eu realmente não me lembro de ter feito essas coisas." "É exatamente isso que nos preocupa, mãe", disse Rodrigo com falsa gentileza. "Talvez seja a hora de procurarmos um especialista. Conhecemos um neurologist excelente que poderia fazer uma avaliação completa. Tenho certeza de que já haviam escolhido um médico disposto a cooperar com seus planos." Durante as 2 horas seguintes, eles continuaram plantando sementes de dúvida sobre minha capacidade mental, sempre de maneira sutil, amorosa, como se estivessem genuinamente preocupados comigo. Mencionaram incidentes que nunca aconteceram, conversas que nunca tivemos, compromissos que nunca fizemos. E o mais perturbador, eu podia ver como essa técnica poderia realmente funcionar em alguém mais vulnerável ou isolado. Quando finalmente foram embora, liguei imediatamente para Ricardo. "Preciso que você venha buscar esta gravação hoje mesmo", disse. "Consegui material que pode ser muito útil." 1 hora depois, ele estava em meu apartamento, copiando o áudio para seus equipamentos profissionais. "Dona Helena, isso é excelente", ele disse após ouvir alguns trechos. "Eles estão claramente tentando implementar técnicas de manipulação psicológica. Isso fortalece muito nosso caso. Mas então sua expressão ficou mais séria. Entretanto, preciso lhe contar algo que descobri hoje." Rodrigo marcou uma consulta com um médico para terça-feira da próxima semana. Um neurologista chamado Dr. Pereira, que trabalha em uma clínica particular em Barra da Tijuca. "E o que há de errado com isso?" perguntei, embora já suspeitasse da resposta. Dr. Pereira foi processado 2 vezes pelo Conselho Regional de Medicina por emitir laudos médicos questionáveis. Ele não foi cassado, mas tem uma reputação muito duvidosa. É exatamente o tipo de profissional que famílias desonestas procuram quando precisam de documentos médicos convenientes. Senti meu estômago se revirar. "Ricardo, você acha que eles vão tentar me levar a esse médico?" "Tenho quase certeza. Provavelmente vão inventar alguma emergência médica, dizer que você teve um episódio de confusão, algo assim. E este Dr. Pereira vai fazer o exame que eles quiserem, diagnosticar o que eles precisarem, desde que seja bem compensado." Naquela noite, sozinha em meu apartamento, senti o peso total da traição que estava enfrentando. Não era apenas sobre dinheiro ou herança. Eles estavam dispostos a destruir minha dignidade, minha autonomia,
minha própria identidade como pessoa capaz e independente. Queriam me transformar em uma versão doente e incapaz de mim mesma para justificar roubar tudo pelo que trabalhei durante décadas. Mas ao mesmo tempo, sentia uma determinação crescente. Tinha recursos que eles não imaginavam. Tinha aliados que eles desconheciam. E, principalmente, tinha décadas de experiência profissional lidando com pessoas desonestas e situações complicadas. Helena Carvalho não seria mais uma vítima fácil. Domingo de manhã, Margarete me ligou com notícias urgentes. Helena, meu contato no Tribunal de Justiça me informou que Rodrigo deu entrada em uma petição preliminar para a tutela. Ainda não foi protocolada oficialmente, mas ele está preparando toda a documentação necessária. O que isso significa exatamente? Perguntei, sentindo minha raiva aumentar. Significa que ele planeja te levar ao Dr. Pereira esta semana, conseguir um laudo atestando sua incapacidade mental e então protocolar imediatamente a petição de tutela. Se tudo der certo para ele, dentro de 2 semanas ele pode estar controlando legalmente todos os seus bens. A frieza do plano me deixou sem palavras. Eles haviam pensado em tudo, cronometrado cada passo, preparado cada documento. Margarete, disse finalmente, quero que você prepare nossa própria petição. Vou emancipar-me legally dessa família antes que eles possam me destruir. Como assim emancipar-se? Quero revogar qualquer direito que Rodrigo possa ter sobre mim como filho. Quero estabelecer que, caso algo aconteça comigo, meus bens irão para instituições de caridade, não para eles. E quero fazer isso antes que eles coloquem o plano em ação. Era uma decisão dolorosa, mas necessária. Depois de 42 anos criando o Rodrigo como meu próprio filho, eu estava legalmente desfazendo nossa relação familiar. Mas ele havia feito essa escolha quando decidiu me trair. Eu estava apenas me protegendo das consequências de sua ganância. Segunda-feira de manhã, Ricardo me ligou cedo. Dona Helena, eles aceleraram o cronograma. Rodrigo ligou para o Dr. Pereira ontem à noite e antecipou a consulta para hoje à tarde. Ele também contatou uma ambulância particular. Acredito que pretendem simular uma emergência médica para justificar te levar ao médico imediatamente. Meu coração disparou. Como eles vão fazer isso? Provavelmente vão dizer que você teve um episódio de confusão, que disse coisas sem sentido, que não reconheceu pessoas conhecidas. Vão chamar a ambulância, te levar direto para a clínica do Dr. Pereira, e ele vai fazer o exame já esperando encontrar sinais de demência. Era agora ou nunca. Ricardo, preciso que você documente tudo isso. Quero câmeras, gravadores, testemunhas. Se eles vão tentar me destruir hoje, quero que cada segundo seja registrado. Já estou providenciando tudo, Dona Helena. Mas a senhora precisa estar preparada. Isso vai ser muito difícil emocionalmente. Ele estava certo. Estava prestes a ver meu filho, minha nora e minha neta tentarem me internar falsamente, destruir minha reputação e roubar tudo o que eu possuía. Mas também estava pronta para mostrar a eles que subestimaram completamente a mulher que haviam criado. À 1h da tarde, eles chegaram ao meu apartamento com expressões preocupadas perfeitamente ensaiadas. Mãe, disse Rodrigo com falsa urgência. Precisamos conversar. Carla me disse que você ligou para ela de madrugada ontem, falando coisas muito estranhas. Era mentira, claro. Eu havia dormido a noite toda e não fiz nenhuma ligação. Mas o gravador em minha bolsa estava capturando cada palavra. Que coisas estranhas? Perguntei, fingindo confusão. Você disse que havia pessoas estranhas em seu apartamento, que alguém estava tentando roubar suas coisas, disse Carla com lágrimas falsas nos olhos. Ficamos muito preocupados. Eu disse isso? Perguntei, representando exatamente o que eles esperavam ouvir. Eu realmente não me lembro. É exatamente isso que nos preocupa, vovó, disse Júlia pegando minha mão. Achamos melhor você fazer uns exames hoje mesmo. Já marcamos com um médico especialista. E lá estava. O momento que Ricardo havia previsto. Eles estavam tentando me convencer de que eu havia tido um episódio psicótico, que precisava de cuidados médicos urgentes, que não era seguro eu ficar sozinha. Era um plano perfeito para quem não soubesse que eu estava totalmente ciente de suas intenções. Vocês acham mesmo que preciso ver um médico? Perguntei com a voz trêmula de uma mulher assustada e confusa. Claro, mãe. É para o seu próprio bem, disse Rodrigo, já pegando minha bolsa e casaco. O médico está esperando. É melhor irmos logo. Enquanto descíamos no elevador, eu podia sentir a tensão deles. Estavam nervosos, ansiosos, mas também excitados.
Acreditavam que em poucas horas teriam o documento médico que precisavam para assumir controle de minha vida. Não imaginavam que Ricardo e sua equipe estavam documentando cada movimento, cada palavra, cada expressão de suas faces. A armadilha estava armada, mas não para mim, para eles. E aí, pessoal? Estão conseguindo sentir a tensão crescendo? A Helena não é mais aquela velhinha ingênua do começo, né? Ela está se preparando para dar o troco em uma traição que durou décadas. Se vocês estão gostando dessa reviravolta, deixem nos comentários. Qual foi o momento que mais chocou vocês até agora? Foi quando descobriram que o Rodrigo tinha perdido o emprego e estava mentindo há meses, ou quando ficaram sabendo do plano diabólico de manipular a mente da Helena? E não esqueçam de se inscrever no canal para ver como essa história termina, porque eu garanto que vocês não vão acreditar na vingança que a Helena preparou. A clínica do Dr. Pereira ficava em um prédio comercial na Barra da Tijuca, longe do centro da cidade, em uma localização que parecia escolhida propositalmente para ser discreta. Durante todo o trajeto no carro de Rodrigo, eles continuaram reforçando a narrativa de que eu havia tido um episódio confusional na noite anterior, preparando o terreno para o que encontraríamos no consultório. Mãe, quando chegarmos lá, conte ao doutor exatamente como você se sentiu ontem à noite, disse Rodrigo enquanto estacionava. Lembre-se de que você estava muito confusa. Disse que havia pessoas estranhas em casa. Carla completou o pensamento. E que você não conseguia reconhecer nossa vizinha, Dona Francisca, quando ela subiu para te ver. Outra mentira completa. Dona Francisca estava viajando para Minas Gerais há 2 semanas. Mas o que eles não sabiam é que Ricardo havia chegado à clínica 30 minutos antes de nós, disfarçado de acompanhante de outro paciente, com câmeras discretas instaladas em sua roupa e uma equipe de apoio posicionada estrategicamente nos arredores do prédio. Cada palavra, cada gesto, cada expressão seria documentada como evidência. Dr. Pereira era exatamente o que eu esperava. Um homem de uns 55 anos, com aparência desleixada e um consultório que parecia não ser limpo há meses. Sua mesa estava coberta de papéis desorganizados, e pude notar que ele já tinha um laudo médico parcialmente preenchido antes mesmo de eu entrar na sala. Margarete havia me preparado para isso. Médicos desonestos frequentemente preparam diagnósticos antes mesmo de examinar os pacientes. Dona Helena, ele disse com um sorriso falso, seu filho me contou que a senhora tem apresentado alguns episódios de confusão mental. Vamos fazer uns exames simples para verificar seu estado neurológico. Rodrigo se posicionou estrategicamente ao lado da mesa médica, pronto para intervir caso eu dissesse algo que não concordasse com a narrativa deles. O exame foi uma farsa completa. Dr. Pereira fez perguntas básicas sobre orientação temporal e espacial, que respondi corretamente, mas ele anotava respostas diferentes no prontuário. Quando perguntou meu nome, e eu respondi, Helena Carvalho, ele escreveu algo como, paciente demonstra confusão sobre identidade. Quando perguntou que ano era, e eu respondi, 2024, ele anotou, desorientação temporal significativa. Dona Helena, disse Dr. Pereira, vou pedir alguns exames complementares, mas pelo que observei hoje, a senhora apresenta sinais claros de demência senil, em estágio inicial. Rodrigo e Carla trocaram olhares de alívio mal disfarçados. Isso significa que ela não pode mais tomar decisões importantes sozinha? Perguntou meu filho com falsa preocupação. Infelizmente, sim, mentiu o médico. Recomendo que a família considere tutela legal para proteger os interesses da paciente. Posso fornecer toda a documentação necessária. Era exatamente isso que eles queriam ouvir. Em questão de minutos, minha autonomia havia sido oficialmente destruída por um médico corrupto que nem sequer havia me examinado adequadamente. Mas então aconteceu algo que nenhum deles esperava. A porta do consultório se abriu e entraram Margarete, Ricardo, um oficial de justiça e 2 investigadores da Polícia Civil. Dr. Pereira, disse o oficial de justiça formalmente, o senhor está sendo notificado de uma investigação por falsificação de documentos médicos e participação em esquema de fraude contra idoso. A expressão no rosto de Dr. Pereira foi de pânico absoluto. Rodrigo ficou branco como papel. Carla começou a tremer visivelmente. E Júlia, que havia ficado na sala de espera, começou a chorar desesperadamente quando viu os policiais. Dona Helena, disse Margarete com um sorriso satisfeito, a senhora tem o direito de saber que todos os procedimentos realizados aqui hoje foram ilegais.
Este médico estava preparado para fornecer um laudo falso, atestando sua incapacidade mental, em troca de pagamento feito por sua família. Ela se virou para Rodrigo. E o senhor tem o direito de permanecer calado, pois tudo o que disser pode ser usado contra você. O que se seguiu foi uma hora de confissões desesperadas. Confrontados com as gravações que havíamos coletado, as evidências financeiras que Ricardo havia reunido e a documentação clara de suas tentativas de fraude, minha família desmoronou completamente. Rodrigo admitiu que havia perdido o emprego e estava desesperado por dinheiro. Carla confessou suas dívidas astronômicas e seu vício em jogos online. Júlia revelou que estava grávida e que o pai da criança a havia abandonado, deixando-a sem recursos para custear a faculdade de medicina. Mas nada disso justificava o que haviam tentado fazer comigo. Por 42 anos, eu disse olhando diretamente nos olhos de Rodrigo enquanto as algemas eram colocadas em seus pulsos. Eu trabalhei 16 horas por dia para te dar tudo o que precisasses. Renunciei à minha carreira, aos meus relacionamentos, à minha própria felicidade para ser a mãe que você nunca teve. E esta foi sua maneira de me agradecer. Rodrigo chorou. Não eram lágrimas de arrependimento genuíno, mas lágrimas de desespero de alguém que viu seus planos desmoronarem completamente. Mãe, por favor, ele implorou. Eu precisava do dinheiro. Não sabia o que fazer. Pensei que você não ia perceber, que seria apenas temporário. Temporário? Repeti com uma frieza que surpreendeu até mesmo a mim. Vocês planejavam me declarar louca, me internar possivelmente, assumir controle de toda a minha vida. Como isso seria temporário? Carla tentou intervir. Sogra, nós nunca teríamos realmente feito mal à senhora. Era apenas sobre o dinheiro. Apenas sobre o dinheiro? Margarete interveio com indignação. Vocês estavam dispostos a destruir a sanidade mental desta mulher, roubar sua dignidade, transformá-la em uma versão incapacitada de si mesma, tudo por dinheiro? Isso é uma das formas mais cruéis de abuso que existe. Nos dias seguintes, enquanto o caso se desenrolava no sistema judicial, descobri detalhes ainda mais chocantes sobre a extensão de sua traição. Ricardo revelou que eles haviam contratado Paulo Silva, um criminoso especializado em falsificação de documentos, para criar um histórico médico fictício que suportasse o diagnóstico de demência. Eles haviam planejado usar documentos falsificados para comprovar que eu havia tido múltiplos episódios de confusão mental ao longo dos últimos meses. Mais perturbador ainda, eles haviam começado a espalhar rumores na vizinhança sobre meu estado mental. Contaram a Dona Maria do terceiro andar que eu havia batido em sua porta às 3 da madrugada, perguntando por pessoas que não existiam. Disseram ao seu João da padaria que eu havia tentado pagar pão com notas de brinquedo. Inventaram dezenas de histórias para criar uma reputação de que eu estava realmente perdendo a sanidade. O julgamento aconteceu 3 meses depois e foi amplamente coberto pela mídia local. O caso se tornou emblemático da crescente epidemia de abuso financeiro contra idosos no Brasil. Rodrigo foi condenado a 6 anos de prisão por tentativa de fraude, falsificação de documentos e abuso contra idoso. Carla pegou 4 anos pelos mesmos crimes, mais multa de 50 mil. Dr. Pereira perdeu o registro médico e foi condenado a 8 anos de reclusão. Júlia, por ser menor de idade na época do planejamento inicial e por ter cooperado com as investigações, recebeu apenas serviços comunitários e acompanhamento psicológico obrigatório. Durante o julgamento, ela se aproximou de mim em lágrimas genuínas. Vovó, eu sei que não tenho desculpa. Sei que te decepcionei da pior maneira possível. Não espero perdão, mas quero que saiba que nunca mais vou fazer algo assim. Foi o único momento durante todo o processo em que senti alguma compaixão por um membro da minha família. Júlia era jovem, estava grávida, desesperada e havia sido influenciada por pais que deveriam ter sido seus modelos éticos. Júlia, eu disse calmamente, você tem uma segunda chance na vida. Uma criança chegando, oportunidades pela frente. Use esta experiência para ser uma pessoa melhor do que seus pais foram. Quanto a Patrícia, a enfermeira que havia me salvado com seu aviso corajoso, ela se tornou uma das testemunhas principais do caso. Descobrimos que ela havia perdido a própria avó em circunstâncias similares anos antes. A família havia conseguido interná-la falsamente e assumir controle de seus bens. Quando viu minha família conversando sobre os mesmos planos no hospital, ela soube que não poderia ficar calada. Dona Helena, ela me disse após o julgamento, minha avó não teve ninguém para defendê-la.
Morreu em um asilo, acreditando que realmente estava louca, sem entender por que a família a havia abandonado. Não podia deixar que acontecesse a mesma coisa com a senhora. Patrícia se tornou uma das pessoas mais importantes da minha nova vida. Não apenas uma amiga querida, mas uma filha que escolhi ter. Depois de tudo, tomei decisões importantes sobre minha vida e meus bens. Vendi o apartamento em Copacabana por $920.000 e comprei uma casa menor, mas mais confortável na Tijuca. Estabeleci um fundo educacional para Júlia, que poderia acessar apenas se mantivesse boas notas na universidade e participasse de programas de voluntariado com idosos. O restante do dinheiro foi dividido entre instituições de caridade que trabalham com proteção de idosos e um fundo que criei para ajudar famílias em situações financeiras desesperadas, para que nunca tenham que considerar trair seus entes queridos por dinheiro. Rodrigo me escreveu várias cartas da prisão, pedindo perdão, prometendo mudança, implorando uma segunda chance. Respondi apenas uma vez: Rodrigo, por 42 anos você teve uma mãe que te amou incondicionalmente. Você escolheu trocar esse amor por dinheiro. Agora você tem tempo na prisão para entender o valor do que perdeu. Quando sair, espero que seja uma pessoa diferente. Não por mim, mas pela sua própria alma. Hoje, aos 70 anos, 3 anos depois de descobrir a traição, posso dizer que vivo a melhor fase da minha vida. Acordo todos os dias sabendo que ninguém está tentando me manipular, me enganar ou me usar. Tenho amigas verdadeiras, como Patrícia e Margarete, que escolheram estar na minha vida por quem eu sou, não pelo que possuo. Faço trabalho voluntário em um abrigo para idosos abandonados, onde posso usar minha experiência para ajudar pessoas que passaram por situações similares à minha. Muitas pessoas me perguntam se me arrependo de ter denunciado minha própria família. A resposta é não. O arrependimento que tenho é de ter demorado tanto para ver quem eles realmente eram. Durante décadas, confundi amor genuíno com dependência financeira, carinho verdadeiro com manipulação sutil, gratidão com interesse. Rodrigo nunca me amou como mãe. Ele amou a segurança financeira que eu proporcionava. Carla nunca me respeitou como sogra. Ela me tolerava porque eu era útil para seus planos. E Júlia, apesar de sua juventude, já havia aprendido com os pais que idosos eram recursos a serem explorados, não pessoas a serem amadas. O mais libertador de toda essa experiência foi descobrir minha própria força. Durante 67 anos, defini-me através de outras pessoas. Era filha, esposa, mãe, sogra, avó. Nunca havia sido simplesmente Helena. Agora sei quem é Helena Carvalho quando despida de todos os papéis familiares e descobri que gosto muito dessa mulher. Ela é inteligente, corajosa, generosa, mas não ingênua. Ela é capaz de amar profundamente, mas também de se proteger quando necessário. A lição mais importante que aprendi é que família não é definida pelo sangue ou pela adoção, mas pelas escolhas que fazemos todos os dias. Patrícia, que arriscou o emprego para me proteger, é mais filha para mim do que Rodrigo jamais foi. Margarete, que dedicou meses de trabalho gratuito para me defender, é mais irmã do que qualquer parente biológico poderia ser. Ricardo, que me tratou com respeito e dignidade durante o processo mais difícil da minha vida, é mais confiável do que pessoas que conheci durante décadas. Estabeleci também uma nova relação com minha neta Júlia. Ela cumpriu todas as condições que estabeleci. Manteve notas excelentes na universidade. Fez 200 horas de trabalho voluntário em asilos. E, mais importante, demonstrou através de ações, não palavras, que entendeu a gravidade do que sua família havia feito. Sua filha, minha bisneta Sofia, hoje com 2 anos, me chama de vovó Helena e não conhece a história sombria de como quase perdemos uma à outra. Júlia me disse recentemente: Vovó, obrigada por não ter desistido de mim completamente. Sei que não mereço sua generosidade, mas prometo que Sofia nunca será criada com os valores que meus pais me ensinaram. Ela aprenderá que idosos devem ser respeitados, protegidos e amados, nunca explorados. É um recomeço lento, baseado em ações concretas, não em palavras vazias. Quanto a Rodrigo e Carla, eles foram libertados após cumprir metade da pena por bom comportamento. Rodrigo tentou me procurar uma vez. Apareceu na porta da minha nova casa chorando, pedindo uma oportunidade de conversar. Olhei nos olhos dele. Já não mais meu filho, mas um estranho que havia compartilhado minha vida durante décadas.
sem que eu realmente o conhecesse. Rodrigo, disse calmamente, eu te perdoo pelo meu próprio bem, para que a raiva não envene meu coração. Mas perdoar não significa esquecer, e definitivamente não significa confiar novamente. Você fez sua escolha há 3 anos. Agora viva com as consequências. Ele tentou argumentar, dizer que havia mudado, que a prisão o havia transformado, que entendeu seus erros, mas eu havia aprendido a reconhecer manipulação emocional. Suas lágrimas eram reais, mas eram lágrimas de autopiedade, não de arrependimento genuíno. Ele estava triste porque havia perdido acesso ao meu dinheiro e ao meu cuidado, não porque havia me machucado profundamente. Uma das decisões que mais me orgulho foi criar a Fundação Helena Carvalho de Proteção ao Idoso, usando parte da minha herança. A fundação oferece assistência legal gratuita para idosos vítimas de abuso familiar, financia investigações de casos suspeitos e, mais importante, educa famílias sobre alternativas éticas para resolver problemas financeiros sem explorar parentes idosos. Patrícia se tornou a diretora executiva da fundação, deixando o hospital para se dedicar integralmente a este trabalho. Dona Helena, ela me disse no dia da inauguração, quando avisei a senhora naquele dia, nunca imaginei que estaria salvando não apenas uma vida, mas criando algo que salvaria centenas de outras vidas também. Em apenas 2 anos, a fundação já ajudou 340 idosos em situações similares à minha, impedindo fraudes que somariam mais de 15 milhões de dólares. O caso teve repercussão nacional e levou à criação de leis mais rígidas contra abuso financeiro de idosos. Fui convidada a testemunhar no Senado Federal, onde propus medidas como verificação obrigatória de múltiplas fontes antes de qualquer declaração de incapacidade mental e penalidades mais severas para médicos que participam de esquemas fraudulentos. Durante meu testemunho, disse aos senadores: o que aconteceu comigo não é um caso isolado. Existem milhares de idosos sendo manipulados, roubados e abusados por suas próprias famílias neste exato momento. A diferença é que eu tive sorte de encontrar pessoas corajosas dispostas a me ajudar. Precisamos criar sistemas que protejam idosos que não têm essa sorte. Hoje recebo cartas de idosos de todo o país contando histórias similares, e cada uma me lembra de como é fundamental que pessoas em posições de poder, médicos, enfermeiros, vizinhos, funcionários de bancos, estejam atentas aos sinais de abuso e tenham coragem de agir quando necessário. A ironia final desta história é que, ao tentar me roubar, minha família me deu o maior presente possível. Eles me libertaram de décadas de relacionamentos tóxicos baseados em mentiras. Hoje sou mais rica em todos os sentidos, financeiramente, porque protegi meu patrimônio de pessoas que o desperdiçariam. Emocionalmente, porque estou rodeada apenas de pessoas que me amam genuinamente. E espiritualmente, porque descobri minha própria força e valor independente de qualquer papel familiar. Se eu pudesse voltar no tempo e evitar toda essa dor, não sei se faria. A traição foi devastadora, mas também foi transformadora. Me mostrou quem eu realmente sou quando despida de ilusões sobre as pessoas que amava. Me ensinou que é possível começar uma nova vida aos 67 anos, que nunca é tarde demais para estabelecer limites saudáveis e que às vezes proteger a si mesma é o ato de amor mais importante que uma pessoa pode fazer. Meu conselho para qualquer pessoa que suspeite estar sendo manipulada ou abusada por família: confie nos seus instintos. Se algo parece errado, provavelmente está errado. Procure ajuda de pessoas neutras, advogados, médicos independentes, assistentes sociais. Documente tudo. E, principalmente, lembre-se de que você merece ser tratada com dignidade e respeito, independentemente da sua idade, condição de saúde ou situação financeira. A enfermeira Patrícia me salvou com um sussurro corajoso, mas quem realmente me salvou fui eu mesma, ao escolher lutar em vez de aceitar ser vítima. Hoje durmo tranquila sabendo que ninguém está planejando me prejudicar. Acordo animada porque tenho propósito e significado na vida. E sorrio genuinamente porque estou rodeada apenas de amor verdadeiro. Helena Carvalho, aos 70 anos, é uma mulher que eu não conhecia aos 67. E posso dizer honestamente, gosto muito mais desta versão de mim mesma. Gente, que história intensa, não é? A Helena nos mostrou que nunca é tarde demais para recomeçar, para se defender, para descobrir nossa própria força. Ela transformou a pior traição da vida dela no começo de uma nova vida muito melhor. Vocês conhecem alguma história parecida? Alguém da família de vocês já passou por situação similar?
Ou talvez vocês tenham sido a Patrícia de alguém, aquela pessoa corajosa que teve que dar um aviso difícil para proteger outra pessoa. Se esta história tocou vocês de alguma forma, se inscreva no canal porque aqui compartilhamos histórias reais de pessoas que encontraram forças para superar as situações mais difíceis da vida. E deixem nos comentários. O que mais os impressionou na jornada da Helena? Foi a coragem dela para investigar a própria família, a frieza do plano que eles tinham, ou a maneira como ela reconstruiu a vida depois de tudo? Lembrem-se, vocês merecem ser tratados com amor e respeito sempre. Se algo na vida de vocês não está certo, tenham a coragem de buscar ajuda. Às vezes um sussurro corajoso de um estranho pode salvar uma vida inteira. Obrigado por assistirem até o final e nos vemos no próximo vídeo.